Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos lendo, irmãos, livro de 1 Timóteo, no capítulo 4. Capítulo 4 em diante. Eu quero começar lendo a palavra de Deus. E diz a palavra de Deus assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Olha que é muito importante isso que o apóstolo Paulo está falando, porque se você ler lá em Mateus, capítulo 24, versículo 24, Jesus, ele fala a mesma coisa, e ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas. E ele diz, no versículo seguinte, ele falou: olha, eu estou avisando vocês sobre isso, né? E lá no livro de 1 Reis, capítulo 22, versículo 22, Deus também fala sobre esses espíritos enganadores, espírito da mentira. Como lá no livro de 2 Tessalonicenses, também capítulo 2, versículo 11, né? Livro de 1 João, capítulo 4, versículo 6, e também no livro de João, capítulo 8, versículo 44, que Jesus fala que o diabo, ele é o pai da mentira, ele que criou a mentira. Então, Jesus fala que quando você fala mentira, você está servindo ao diabo, entendeu? Então, isso é uma coisa que chama muita atenção da gente, porque a mentira está na ponta da nossa língua. Por um instinto de defesa, nós estamos sempre preparados para mentir. E fora essa mentira que nós falamos para nos proteger, tem as mentiras aqui que o apóstolo Paulo está falando também, de doutrinas. Doutrinas, religiões, né? Tem as fábulas criadas por várias religiões, vários tipos de religiões, né? E aqui o apóstolo Paulo fala que o que acontece, a pessoa, ela se desvia da fé na palavra de Deus, da fé na Bíblia, e ela começa a dar ouvido a espíritos enganadores. Então, são demônios que botam esses pensamentos na pessoa, são demônios que começam a influenciar as pessoas para acreditarem em todo tipo de mentira e passarem essa mentira para frente, né? Como Jesus fala, muitos não vão entrar e não vão deixar você entrar. Jesus fala também sobre aqueles que fazem prosélitos. E nós temos que ter muito cuidado para não seguir essas pessoas. Há uma diferença entre a mentira e a verdade. A verdade é aquilo que está escrito na Bíblia. E é difícil, irmãos, aqui na terra a gente seguir a verdade, muito difícil. Não é para fraco, não. Não é para covarde, não é para tímido. É para pessoas valentes mesmo. É para pessoas que buscam ter personalidade, é para pessoas que buscam o seu espaço aqui na terra, que buscam assumir a sua vida, a sua personalidade, pessoas que buscam fazer uma diferença, entendeu? Pessoas que querem viver como animais, viver segundo o seu instinto, só em busca do prazer do corpo ou em busca de vaidades, ela não alcança a verdade, não. Porque quando você começa a se aproximar da verdade, você vai enfrentar muitos obstáculos, muitos.
inclusive ataques demoníacos, né? Como diz claramente aqui, são doutrinas de demônios. E nós lutamos exatamente contra isso. Lutamos contra a mentira que já está dentro de nós e lutamos contra a mentira que tenta se apossar da nossa vida para nos afastar da nossa felicidade, para nos afastar de Deus. Quem busca a verdade, quem fala a verdade, não tem nada a esconder, não tem nada a temer. Então, é uma atitude muito difícil de ser tomada, entendeu? É uma atitude de valente. Você fala, olha, a partir de hoje eu vou enfrentar o mundo de peito aberto, entendeu? E vou assumir o que eu faço, o que eu penso, assumir o que eu gosto, o que eu quero, assumir a minha vida, entendeu? Não importa na frente de quem eu vou estar. Muito bem. Versículo 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Olha só, irmãos, aqui, ó, essas fábulas, a criancinha nasce, já vem o pessoal inventando fábula de mula sem cabeça, saci pererê, entendeu? Fábula de duende, fábula de Papai Noel, e tudo isso aí é demoníaco, é Halloween, entendeu? Já ensinando a criança a achar normal ela adorar bruxa, como se bruxa fosse uma coisa boa para alguém, entendeu? Como se, por exemplo, você vai passear em qualquer cidade turística do mundo aí, você vai dar uma volta num barco, ao invés de ter um barco ali com um motivo de alegria, um motivo de positividade, de honestidade, exaltando o amor, exaltando os bons relacionamentos, o barco é fantasiado de barco pirata. Aí tem um cara ali com uma espada, com tapa-olho, fazendo apologia à pirataria, que é uma desgraça, entendeu? E todo mundo concorda, todo mundo acha lindo. Então isso é falta de bom senso, isso é falta de caráter. Nós temos que banir da sociedade humana esse tipo de pensamento, que é ridículo, diga-se de passagem, nos tempos modernos isso é ridículo, não é? Essas fábulas são ridículas. Para mim, isso é coisa de gente medíocre, não é? E a Bíblia condena claramente, eu concordo. Eu mesmo, vou contar um dado pessoal, eu sofri muito quando era criança, porque tinha que, até 12, 13 anos de idade, ia correndo dormir na cama dos meus avós, porque de noite tinha medo das histórias mentirosas que contavam para a gente, os adultos, né? Pegar uma criancinha, ficar contando história de mula sem cabeça, história de fantasma, história de tudo quanto é idiotice, para botar medo na criança, né? Isso é coisa do inferno, isso é uma coisa idiota. A própria história de Papai Noel, você ficar acreditando que Papai Noel existe e que voa de rena, né? Mentindo para a criança, um ser humano puro que está ali dependendo daqueles adultos que educam, que criam ele, aí eles têm a coragem de ensinar só idiotice, palhaçada, como se, não, mas o que tem? Não é nada demais. Como que não é nada demais? Não tem coisa mais nojenta do que a mentira. A mentira é uma coisa
que destrói qualquer tipo de relacionamento. A mentira tira a beleza de qualquer coisa. Ninguém gosta de mentira. A pessoa gosta de mentir, mas vai mentir para a pessoa para você ver se ela gosta. Então, a Bíblia, ela está chamando a nossa atenção aqui para isso, para que a gente assuma o governo da nossa vida e sejamos responsáveis, nós, por tudo que a gente fala e faz. E quando a gente errar, que a gente compreenda que a gente deve pagar pelo nosso erro. Muito bem. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que você deve se importar muito mais com as suas atitudes, com seus pensamentos, com as palavras que você fala, do que com a parte material da vida, porque tudo que é material é passageiro, né? Nosso corpo é passageiro, nosso tempo na terra é passageiro, e a pessoa que ela aceita o projeto de Deus, aceita o que está escrito na Bíblia, ela está trabalhando para receber a promessa da vida que está por vir. Uma vida muito melhor do que essa. E como ele diz aqui, nós esperamos em um Deus vivo. Nós acreditamos num Deus vivo, né? E quem ama a Deus e quem ama a palavra de Deus, conhece o verdadeiro Deus, sabe que existe um só Deus e que Deus é uma pessoa e que é a pessoa mais poderosa do universo e que é Ele que construiu esse projeto para nós e que Ele tem preparado para nós um mundo maravilhoso, mas para isso precisamos de nos converter a cada dia. E por isso que ele diz aqui, e principalmente dos fiéis. O que é o fiel? Aquele que procura andar conforme a palavra de Deus. O reino de Deus é criado para quem aceita a palavra de Deus. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. O apóstolo Paulo está deixando claro aqui que é muito importante aquele que ama a Deus, aquele que quer ter um compromisso com Deus, um relacionamento com Deus, aquele que está construindo o seu futuro, que ele leia a Bíblia, que ele se firme na palavra, que ele possa ser uma pessoa que aprenda a amar, a ter um bom espírito, a buscar a pureza, a educação, né? A misericórdia, como Jesus fala, né? Terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Nós, muitas vezes, queremos impor sobre o projeto de Deus. O projeto de Deus já está escrito, está claro, está determinado como você deve ser e você tem que se render ao projeto de Deus. É disso que a Bíblia está falando. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha aqui, irmãos.
O que salva a gente é você perseverar na palavra de Deus, é você pregar a salvação para as pessoas, pregar a palavra de Deus. Não é cura, não é bênção financeira que vai salvar ninguém. O que vai salvar as pessoas é a conversão das pessoas à palavra, é se converter à palavra, não é se converter à igreja, à religião, ficar botando terninho, achando que é santo, entendeu? Ficar se achando santo, não. É a sua luta diária, o seu desejo diário de aceitar a palavra de Deus que vai fazer com que você possa se salvar e salvar as pessoas, né? Não só você, mas os outros também. E aqui fala também sobre a imposição de mãos. A imposição de mãos, irmão, você que é batizado nas águas, quando você sai das águas, a unção de Deus está sobre a sua vida. Então, se Deus mandar alguém ir na sua frente, porque normalmente quando alguém vem fazer uma queixa de doença, de tristeza, de algum desespero, de algum desacerto, de algum problema, e ele se queixa na sua presença, é porque Deus já está te dando a oportunidade para você usar o seu ministério, usar a sua fé, e você aprender, olha, eu vou orar por você, colocar a mão sobre a pessoa, entendeu? Mas você tem que pedir permissão a Deus para isso também, porque você não pode sair colocando a mão sobre a vida de todas as pessoas. Tem pessoas que mentem para você e pedem para você clamar a Deus por uma situação que às vezes ela está totalmente errada naquela situação, mas ela te conta uma história como se ela tivesse certa, né? E você usa a sua unção, o seu relacionamento com Deus para pedir, assim como Balaão, né? Balaão estava fazendo a oração errada. Capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5. Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai. Aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mãe, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de dia e de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Morta espiritualmente, que ele diz, né? Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disso, aprendem também a andar ociosas, de casa em casa, não só ociosas, mas também fofoqueiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas.
Então, aqui o apóstolo Paulo está falando uma coisa muito particular, né? Muito particular para as igrejas, principalmente naquela época. Era uma época de muita dificuldade e, normalmente, as viúvas não ficavam com a herança, era um sistema completamente diferente, a mulher não tinha muito valor. E aquelas que realmente eram pessoas de bem, a igreja deviam suportar elas, né? Porque tinha que alimentar e tudo mais, mas que a família também pudesse cuidar daquelas que eles tinham condição de cuidar, e daquelas que não queriam compromisso com Deus, com a igreja, com o ministério, elas tinham que se virar, não é? Porque senão a igreja ia ficar sustentando um monte de pessoas malandras, e a igreja não foi feita para isso. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Aqui também o apóstolo Paulo dá ênfase aos presbíteros, pastores, a se preocuparem com a Bíblia, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então, aqui o apóstolo Paulo está citando o livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, e ele está dizendo que a pessoa que está trabalhando na obra, ela é digna de receber alguma coisa, né? Então, tem pessoas, principalmente naquela época, os levitas e alguns outros, quando terminou o ministério levítico ali, na época do apóstolo Paulo, eu acredito que nem tinha ministério levítico mais, essas pessoas, elas viviam só da obra, não é? Então o apóstolo Paulo estava falando que o povo tinha que preocupar em ajudar eles. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Olha que o apóstolo Paulo deixando claro que o crente não pode ser parcial, ele tem que ser imparcial. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Olha, isso é muito importante o que ele está falando aqui, porque muitas pessoas às vezes têm poder e vêm na igreja e querem enganar o corpo da igreja, mas não querem se converter nunca, entendeu? E fingem que se converteram, mas não se convertem. E o corpo da igreja, os pastores, presbíteros, também fingem que não estão vendo, né? Estão vendo que a pessoa não quer se converter e ficam toda a vida abençoando a pessoa, fazendo reza para a pessoa. Versículo 23, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Olha, esse versículo 23 aqui, muitas igrejas usam para justificar que o apóstolo Paulo mandou Timóteo beber vinho alcoólico, sendo que essas pessoas aqui eram pessoas que tinham a vida consagrada a Deus, eram nazireu de Deus, não é? Eles não bebiam bebida alcoólica, e quando fala vinho aqui, você imagina, uma pessoa com dor no estômago vai tomar vinho alcoólico? Pode pegar qualquer médico, ele que vai dizer que o álcool
o suco de uva que está ali, mas o álcool vai fazer mal para o estômago dele, né? O que ele estava querendo dizer é que o Timóteo tinha um problema no estômago e ele aconselha ele tomar um pouco de suco de uva de vez em quando, para ele não tomar só água, porque muitas pessoas achavam que o suco de uva fazia bem para a saúde. Nós sabemos, suco de uva faz bem para a saúde, né? O que faz mal no vinho é o álcool que tem no suco de uva. Então, nós não podemos misturar as coisas, porque a distorção da doutrina, a distorção real daquilo que a Bíblia fala, a Bíblia é texto e contexto, né? Tanto que a Bíblia fala assim, lá no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz assim: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Então, aqui no caso, o apóstolo Paulo estaria condenado. Se o apóstolo Paulo estivesse oferecendo vinho alcoólico para Timóteo, ele estaria condenado. Por Abacuque, capítulo 2, versículo 15. Jesus estaria condenado. A Bíblia diz que Jesus não pecou. Jesus estaria condenado porque ele fez mais de 300 litros de vinho num casamento, vinho alcoólico. Então, as pessoas não leiam o contexto da Bíblia. A Bíblia condena a bebida alcoólica do início até o fim. Até hoje, nós sabemos, na sociedade moderna, o que o álcool causa na sociedade. São milhares de pessoas mortas, né, no mundo por causa de bebida alcoólica, em todos os sentidos, na direção de carro, em brigas de casais e vai por aí afora. Então, é muito importante a gente ver o texto e o contexto da Bíblia. Amém?